Olá, vamos falar um pouquinho de bússola. Na semana passada, ou no último vídeo, eu falei um pouquinho sobre o workshop que teve no final de julho e como foi interessante, como foi gratificante acompanhar algumas pessoas nesse processo, que eu não diria que é uma descoberta, mas é que é trazer para a superfície, como eu falei no vídeo aqui em algum lugar, que eu falei sobre a bússola. E eu quero ampliar um pouquinho esse bate-papo, essa conversa, até para você entender se de repente você está nesse momento, porque eu tenho alguns vídeos mais antigos que eu falava um pouco sobre isso, que eu falo um pouco sobre isso, porque deixa eu contextualizar aqui e enquanto eu contextualizo, aproveita e curte o vídeo, se inscreve no canal se você de repente caiu aqui de paraquedas e aproveita, deixa um comentário aí, manda para alguém, porque esse assunto, de alguma forma, ele vai falar com você ou com alguém que você conhece ou te remeter a alguma situação que você já passou na sua vida. Então, por isso, eu sempre falo sobre essas questões de viagens por aqui. Por quê? Esse é o contexto. Eu viajo há 6 anos já, eu fiz 4 continentes, 41 países, e aqui no canal tem algumas viagens. Vou deixar o link aqui da página onde eu escrevo sobre essas viagens, sobre as experiências que eu tive em cada país. E o mais relevante das minhas viagens não são os pontos turísticos, as fotos, aquela coisa mais instagramável, não. Essa não é, definitivamente, não é o meu alvo, não é a minha maior preocupação quando eu faço uma viagem, quando eu vou conhecer um país. Porque, para mim, são as experiências que eu tenho lá e o quanto essa viagem me transforma. Eu me lembro de um vídeo que eu fiz, foi um vídeo que eu fiz no Instagram, já faz muito tempo, eu não vou saber onde está, enfim, mas eu falava das bagagens que a gente leva para as viagens. Uma das coisas mais interessantes desse vídeo, que depois eu assistindo, eu mesma percebi o quanto era profundo aquilo, porque eu não falava, muitas pessoas, né, que trabalham com essa questão de viagens, que fazem vídeos de viagens, enfim, elas ensinam a fazer mala. Então elas ensinam o que levar, orientam, ajudam as pessoas a fazer uma mala mais adequada para cada tipo de viagem. E eu falava justamente o contrário. Eu não tô aqui para ensinar, apesar de ser uma expert em fazer mala para as viagens curtas. Eu consigo viajar 2, 3 meses com uma mala de 10 quilos, não. Uma mochila com menos de 10 quilos e eu fiz isso de janeiro a março, de janeiro a abril, acho que foram 3 meses e pouquinho, só com uma mochilinha que eu colocava embaixo do banco da frente dessas companhias low cost da Europa e foi puramente, não foi proposital, tá? Foi uma viagem aleatória, eu tava na Irlanda e de repente eu falei, eu acho que eu vou dar uma esticadinha nessa viagem aqui. E fiz isso e fui para Malta, de Malta fiz um mochilão na Itália, que eu comecei na Sicília e fui parar lá em Milão, fui para Amsterdã, depois fiz um outro mochilão ali na Holanda, conheci mais 2 cidades, novas cidades que eu ainda não conhecia, que eu já falei aqui também. Depois fui para França, visitei minha amiga, depois voltei para Málaga e fui para Barcelona e fiquei acho que uns 15 dias em Barcelona. E fui para Andorra também na mesma viagem. Então assim, eu fiz várias pequenas viagens e o clima tava tudo igual, né? Então não precisava me preocupar com mala de inverno, mala de verão. Enfim, tudo isso para dizer que fazer mala não é um problema para mim, mas não é essa minha preocupação quando eu viajo, porque mais do que fazer as malas, eu preciso desfazer a minha bagagem. Porque normalmente quando eu vou para um novo país, por exemplo, eu fiz um mochilão na Itália agora, mas eu só conhecia Roma. Então, dessa vez eu fui para Nápoles, eu fui para Milão, eu fui para Veneza. Enfim, eu conheci uma outra Itália que eu não fazia ideia de como era, e para isso a gente precisa se livrar das nossas bagagens, aquilo que a gente já traz, sabe? Em relação às nossas crenças, em relação àquilo que a gente aprendeu, a comida, o respeito, porque você está num lugar novo que, a não ser que você seja um italiano, filho de italiano, neto de italiano, se você chegar na Itália e não tivesse nenhum contato anterior, para você algumas coisas vão soar estranho, porque são outras crenças, é outra cultura, é outro país, é outro clima, outra língua, existe um código cultural em cada lugar que você vai. Então, a partir desse código cultural, eu aprendo
aprendo muito em cada viagem que eu faço. Não tem como eu sair de um lugar sem ter tirado um aprendizado e sem ter deixado um pouco da minha bagagem lá. Porque tem muito daquilo que você fala assim, nossa, agora eu entendo por que eles agem assim. Ah, tá, agora eu sei por que eles fazem dessa maneira. Então, o se despir, o se livrar da sua bagagem excedente é fundamental para você fazer uma viagem que realmente você possa aprender. Então, eu faço a minha viagem, tiro todas os meus aprendizados daquela viagem, daquele destino, da riqueza, da história, da cultura, e normalmente eu transformo aquilo numa ferramenta para poder aplicar em mim mesma e aplicar na Escola da Coragem. Vou deixar o link aqui para você conhecer melhor a Escola da Coragem, e da qual eu sou idealizadora, junto com a minha sócia, a Cláudia, e junto com o editor-chefe desse vídeo aqui, que também está com a gente desde o começo, é uma peça fundamental e chave para que esse vídeo chegue aqui, para que toda a parte audiovisual da escola aconteça. Então tem o editor-chefe, o João, que também está por trás da escola. E essa escola, a intenção é trazer todas as ferramentas que eu fui lapidando nesse caminho de viagens, nesse lugar que eu chamo de viagem. Porque não é a viagem propriamente dito, a parte geográfica da coisa, mas é a viagem no sentido daquilo que você vai buscar dentro de você, muito além dos pontos turísticos, muito além da foto instagramável, é aquilo que você está buscando dentro de você. Se esse é o seu caso, não há nada demais você fazer uma viagem turística e só passear e tirar fotos, tá tudo ok. Mas eu não faria isso durante 6 anos. Então, no começo, óbvio, né, que tinha muito mais a ver com o ponto turístico, com a novidade, com aquela coisa do país. Mas, hoje, cada viagem minha deixa um pouco da minha bagagem anterior, deixa um pouco dos meus preconceitos, deixa um pouco a minha maneira mais truncada de pensar e me traz algo novo, uma renovação, uma nova forma, uma expansão de consciência, e é isso que eu trago para a escola através de cada produto, de cada curso, de cada workshop, de cada jornada que você possa ter interesse e se envolver com a escola para crescer junto comigo. Então nós temos, né, a Bússola, que é um workshop, é uma oficina que traz exercícios e atividades de programação neurolinguística para você entender em que ponto da vida você está. Tem o Norte, que é uma sessão que eu trabalho, uma ferramenta que eu mesma desenvolvi em 2022 e vim testando até eu sentir que realmente era aquilo ali. Também baseado em programação neurolinguística, numa questão também muito do inconsciente, porque eu trabalho muito com a escrita, então a escrita para mim é uma ferramenta do inconsciente que traz muitas verdades e muitas riquezas. Então, esse é o Norte. Tem a Jornada da Coragem, que é para tirar você do piloto automático e trazer você para um lugar onde você tem umas ações muito mais assertivas. Enfim, tem GPS, é uma infinidade de coisas que tem na escola que podem te ajudar a sair de um ponto e não sair do ponto A para ir para o ponto B. Não é só isso, mas é você entender alguns comportamentos e por que muitas vezes a gente está andando em círculo, por que muitas vezes a gente tem a impressão que já está passando de novo pela mesma situação. Então, trazer novas ferramentas, trazer uma nova forma de fazer as coisas baseada, né, em jornadas e baseada nas minhas viagens, esse é a minha especialidade. Então, para cada lugar que eu vou, eu trago alguma coisa que eu digo, uau, eu posso usar isso aqui. Ah, agora eu entendi por que esse comportamento. Ah, agora eu sei como agir na situação XYZ. Então, se faz sentido para você, eu vou pedir para você deixar aqui embaixo, mandar um direct para mim, para a gente conversar melhor sobre isso, para você entender como que eu posso ser uma ferramenta, sabe aquela coisa para desembaraçar, meio que uma lanterna para colocar assim na tua frente, falar, olha, tá vendo?
tem um obstáculo aqui, vamos pular esse obstáculo. Eu já conheço esse caminho aqui, vamos ver se a gente consegue driblar aqui essa barreira, essa dificuldade, porque quando você caminha com alguém que já caminhou por aquela estrada, você tem um pouco mais de confiança, nem diria um pouco mais de confiança, eu diria muito mais confiança, porque a pessoa conhece o caminho. Então, quando eu vou viajar e tem uma pessoa que mora ali, eu tenho o maior prazer de ir com aquela pessoa, porque eu sei que ela conhece o caminho, ela já está ali antes de mim, então eu não posso desprezar o conhecimento que ela tem. Então, como esse vídeo aqui já deu, acho que o tempo de concentração aí, eu vou deixar para falar da bússola, um pouquinho mais da bússola, no próximo vídeo, e eu te espero aqui.